Já imaginou receber um salário mínimo todos os meses sem precisar ter feito nada, pois o seu dinheiro ficou trabalhando por você enquanto você dormia? Então, se você tem como meta receber R$ 1.518 a mais na sua conta, eu vou te mostrar o quanto você precisaria ter investido no fundo imobiliário MXRF11 para receber um salário a mais todos os meses. O MXRF11 é um dos maiores fundos de investimentos imobiliários da Bolsa de Valores e possui mais de 1,3 milhões de cotistas no fundo. E o que eu mais gosto deste fundo de papel é que, além de ter indicadores super interessantes, possui uma acessibilidade financeira muito democrática. Hoje, o MXRF11 está custando por volta de R$ 9,45, ou seja, está custando bem abaixo do seu real valor de mercado, pois está com um deságio de 1%. E o que significa isso? Que o fundo está sendo descontado e com oportunidade. E isso é possível observar devido ao indicador preços sobre o valor patrimonial, que está em 0,99. Então, quando o P sobre VP está abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, logo, está com desconto. Quando está igual a 1, significa que o preço do fundo está valendo exatamente o que deveria, e se ficar acima de 1, significa que está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Além disso, entregou 12,13% de dividendo nos últimos 12 meses, o que representa uma média de 10 centavos de dividendos por cada cota que você tiver. Então, se você tem uma cota, você vai receber 10 centavos. Se tiver 10 cotas, vai receber R$ 1. Se tiver 100 cotas, vai receber R$ 10 e assim por diante. E é neste exato momento que o jogo dos investimentos vai começar a mudar completamente a sua vida. Pois quando você começar a receber de dividendos o valor da cota do fundo, praticamente o fundo ele se investirá automaticamente. E isso eu chamo de ponto de ouro dos investimentos, sendo o momento em que os seus dividendos estará pagando o próprio fundo imobiliário. E antes de irmos para as simulações financeiras, você precisa entender qual é a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é aquela que você deposita o seu tempo e esforço e recebe um salário por isso. Então, seja o seu trabalho como CLT, servidor público, como empreendedor ou até mesmo autônomo, são formas de renda ativa, bem como também fazer uma renda extra. Agora, a renda passiva é quando você pega os seus rendimentos mensais, que no caso seriam as suas receitas financeiras, e investe uma parte disso na construção do seu patrimônio. E como todos os meses aquilo ficará gerando renda sem você precisar trabalhar a mais, e seja através dos dividendos das ações ou dos fundos imobiliários, será uma ótima maneira de construir renda passiva para atingir a tão sonhada liberdade financeira. E agora que você já entendeu um pouco sobre algum dos indicadores do MXRF11 e entendeu a importância de criar uma renda passiva na sua vida, eu vou construir uma tabela no Excel para você entender qual seria o total de cotas que você precisaria comprar de MXRF11 para receber um salário mínimo de R$ 1.518 todos os meses. E a primeira informação que precisamos definir é sobre a nossa meta, que no caso seria o salário mínimo de R$ 1.518. E como estamos utilizando como exemplo o MXRF11, precisamos colocar o preço da cota de hoje, o dividend yield mensal e o quanto foi distribuído de dividendos por cota no último mês. Então, no dia em que eu peguei essas informações deste fundo, ele estava custando por volta de R$ 9,45. Lembrando que este valor ele não é fixo, haja visto que, como estamos falando de renda variável, é normal sofrer algumas oscilações durante o tempo, mas que geralmente o MXRF11 sempre costuma ficar por volta de R$ 9 ou até mesmo R$ 10. E como o dividend yield anual é de 12,13%, o mensal ficaria por volta de 1,06% e com a distribuição dos dividendos por cota na casa dos 10 centavos. Dito isso, vamos fazer algumas simulações bem básicas para você entender como funciona a dinâmica. Eu já deixei todas as simulações feitas na tela para ficar mais fácil e antes de descobrir qual era o nosso magic number ou ponto de ouro dos investimentos, eu simulei alguns valores para você entender como funciona. Então, com uma cota você receberia uma média de 10 centavos, com 100 cotas receberia uma média de R$ 10 e com 1.000 cotas você receberia uma média de R$ 100. E só por estar recebendo R$ 100 de dividendos, basicamente você está comprando 10 novas cotas de MXRF11. E conforme é possível ver, na medida que você comprar mais cotas, maior será o valor investido. E para você receber um salário mínimo, todos os meses você precisaria comprar 15.154 cotas e ter investido o total de R$ 143.207. Mas como que eu cheguei magicamente neste valor exato? Basta você pegar a sua meta financeira e dividir pelo valor de dividendos distribuídos por cada cota. Então foi 1.518 dividido por 0,10. Mas e se o preço da minha cota caísse e estivesse em R$ 9? Você acha que precisaria de mais cotas ou de menos cotas para você comprar
e bater a sua meta? Bom, na medida que o preço do ativo cai, naturalmente você vai precisar de mais cotas para você receber os mesmos R$ 1.518. E na medida que o preço do ativo ele aumenta, naturalmente o número de cotas a ser comprado seria bem menor. Então, se hoje estivesse custando o valor de R$ 10 por cada cota, você precisaria de 14.321 cotas e ter investido o mesmo valor de R$ 143 mil para receber um salário mínimo de 1.518. E na medida que a sua meta financeira for aumentando, naturalmente o valor que você precisaria investir seria bem maior. Por exemplo, caso a sua meta fosse de receber R$ 2.000 todos os meses, você teria de investir R$ 118.679 e comprado quase 20 mil cotas para receber os R$ 2.000 todos os meses. É interessante, né, como você precisaria de bem pouco para receber aluguéis todos os meses, livres de imposto de renda e sem precisar lidar com reformas, inquilinos e IPTU. Gente, pensa comigo. Se você tivesse que comprar um terreno, construir e colocar para alugar, isso demoraria uma média de 4, 6, 8, até um ano mais ou menos. Olha o tempo que você iria levar para o seu imóvel ficar pronto e ainda levaria um bom tempo para alugar ou vender, fora que talvez você precisaria pegar empréstimos para construir. Ou seja, iria levar um bom tempo até que de fato começasse a gerar renda para você, fora o desgaste também em todas as partes, principalmente mental, em relação à construção. E essa é a maior vantagem dos fundos imobiliários, a liquidez financeira. Com muito pouco dinheiro você começa a investir e no outro mês já começa a receber os seus dividendos tranquilamente, sem ter que se importar com essas burocracias que um imóvel físico possui. Além de que é muito mais fácil e rápido vender um fundo imobiliário do que vender um imóvel físico. E uma das características mais importantes de um fundo imobiliário é que não importa se o preço do ativo vai cair em 50%. O fundo ainda irá continuar pagando o mesmo dividendo, porque o valor distribuído não depende do preço do fundo, depende muito mais do lucro e da decisão do fundo em distribuir esse lucro com seus acionistas. Mas é claro que você jamais iria colocar o seu dinheiro todo num único ativo só para ficar recebendo dividendos bem gordos. A melhor estratégia seria você comprar vários outros imóveis e de setores diferentes, justamente para você conquistar uma carteira de investimentos bem mais robusta e que fosse diversificada, para que caso houvesse alguma crise em um determinado setor, você não viesse a ficar no prejuízo. E nunca se esqueça, você não precisa investir todo aquele valor de uma única vez para você receber os R$ 1.518. Você pode ir investindo aos poucos e com o tempo você vai aumentando seus aportes todos os meses. E a melhor estratégia é, sempre que você receber seus dividendos, utilize para reinvestir e comprar mais cotas. No começo, não fique pegando para ficar gastando, pegue para ficar reinvestindo e aumentando mais ainda o seu patrimônio líquido. É claro que no começo será apenas centavos, eles ajudarão a complementar o valor da cota. Então, se você comprou 2 cotas custando R$ 9 cada uma e recebeu 20 centavos de dividendos, significa que você não vai precisar mais transferir os R$ 18 para sua corretora, mas sim R$ 17,80, justamente por você já ter 20 centavos dos dividendos. E fazendo isso, chegará o momento em que os próprios dividendos pagarão o valor do preço do ativo, que no caso é o MXRF11. E essa sempre será a melhor estratégia da Bolsa de Valores: reinvestir ou os dividendos. Por isso, comece hoje e não importa quantas cotas você irá comprar. O mais interessante é manter o hábito de investir todos os meses. E se você tiver ficado com mais alguma dúvida, fique à vontade em deixar aqui nos comentários, pois irei te responder o mais rápido possível. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para continuar aprendendo muito mais sobre educação financeira e investimentos. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.